O bom pastor. Hoje é o tema que quero conversar aqui com os irmãos. A palavra do Senhor diz que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Também descreve Jesus como o bom pastor. Quando nós olhamos as Escrituras e a palavra de Deus, analisando os registros deixados na palavra, nós vemos a importância de reconhecer a voz do Senhor. Quando nós vamos falar da voz do Senhor, eu quero aqui deixar alguns destaques. Quando Samuel ouve o chamado do Senhor, ele não reconhece, então procura aquele sacerdote e pensa que ele estava chamando, e este, sabendo já da voz que ele ouviu tempos atrás e deixou de ouvir porque deixou de obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, ele agora não reconhece, não ouve mais, mas percebe que Samuel não reconhece a voz do Senhor e que esta voz é quem chamava Samuel, onde ele instrui o menino a dizer: eis-me aqui, teu servo ouve, e por aí vai. Falando da voz do Senhor, nós vemos Saul ser rejeitado porque deixou de ouvir a voz de Deus e começou a desobedecer. Por que deixar de ouvir? Eu não estou aqui destacando que Saul ouvia a voz de Deus, mas o que eu quero destacar aqui é o que fazemos diante da voz e as instruções do Senhor. Saul agora está pecando, está desobedecendo e Deus já rejeitou ele fazia tempos. E por quê? E aí eu quero dizer para os irmãos que há uma diferença. Quando nós escolhemos fazer aquilo que sabemos que o Senhor não aprova, é uma das maneiras de destacar aqui que há uma diferença entre ouvir e escutar. Eu posso te ouvir e fazer o que você me direcionar, ou eu posso te escutar. Eu escuto sons, eu escuto tantas coisas, só que não entram, coisas que passam. Ouvir é diferente de escutar, e nós precisamos de ouvir a voz do Senhor. E os outros sons, as distrações, as palavras que não vêm da palavra, nós precisamos praticar a palavra que diz: retém o que é bom. Por que eu digo isso? Porque nos tempos que nós estamos vivendo, nós vemos muitas falhas em sistemas, em um mundo conturbado. Pessoas que vendem peças de roupa a troca de receber cura de alguém, compram, pessoas gastam o que têm, sendo levadas por ventos que não vêm do Senhor. É tanta coisa, objetos ungidos, orados, para poder usar a fé das pessoas. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um bom pastor que doa a sua vida por suas ovelhas. Bom, entrando agora no que quero meditar com os irmãos, diz assim, versículo 3 do Evangelho de João 10, diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Isso aí me lembra muito liberdade, né? O Senhor nos chamou, nos libertou. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E aí eu vejo um pastor, o bom pastor, dando aí uma característica: vai adiante.
eu vejo um cuidado, uma proteção nesta frase. E aí diz: e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, olhando para o mundo que nós vivemos, eu vejo que o que tem faltado é a busca, a intimidade, o relacionar com Deus. Porque nós reconhecemos a voz de alguém quando nós temos intimidade com ela. Um exemplo, alguém chama na minha casa, alguém, fulano de tal tá me chamando. Por quê? Porque eu conheço a voz daquela pessoa. Então, nós precisamos construir uma vida de relacionamento com Deus para não sermos enganados. Para quando o Senhor de fato falar ao nosso coração, falar com a gente saber discernir que Ele é quem fala conosco. Mas olhando ao redor, nós vemos pessoas sendo enganadas. Pessoas que enganam, brincando com a fé das pessoas. E vale destacar aqui que a justiça para essas pessoas virão da parte de Deus. Porque de Deus não se zomba. E a Bíblia diz que é inevitável que venha escândalos, mas ai daquele a quem trouxer ele. E então a palavra diz: as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem voz de estranhos. Queridos, falou algo com você, disse em nome de Deus algo, mas não vai de encontro com as Escrituras, tem algo estranho. Você ouviu algo que não está te trazendo paz e te trouxe confusão? Tá aí, é o estranho. Seguirão o estranho? Você vai dar ouvidos a estranhos? Somos ovelhas e neste contexto precisamos aprender aqui com a palavra. E diz: antes fugirão dele, fuja de toda pessoa que usa o nome de Deus, usa a palavra de Deus para conquistar a confiança de pessoas, mas a palavra desta pessoa não está baseada neste livro. Nós precisamos aprender a conhecer a voz do Senhor através da palavra. Porque quando nós lemos a palavra, nós meditamos e aprendemos com ela, começamos a entender como Deus trabalha. E aí diz: Jesus disse-lhe estas parábolas, essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. E aí nós vamos ver que a palavra diz a diferença. E aí diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Se você é ovelha do Senhor, você precisa seguir a voz do Senhor. Você precisa saber discernir a voz de Deus, e nós aprendemos a reconhecer a voz de Deus através da intimidade com Ele. Intimidade, não tem como falar disso e não falar de oração, não falar de jejum, não falar de santificação, não falar de fugir daquilo que parece mal aos olhos do Senhor, é inevitável. E aí nós criamos um relacionamento do fechar a porta do seu quarto, abrir seu coração até a área em que nós ouvimos a voz do Senhor. E Deus fala de várias formas, e aí nós vamos conhecendo a Deus, aproximando dele, e aí diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. E aí diz: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com suas ovelhas. E aí diz: porque quando o lobo vem, o perigo chega, o perigo se aproxima, ele sai, não protege as ovelhas. E aí
é uma característica que está aqui exposta. Uma pessoa que suga, né? Não cuida, não trata, não importa. Mas Deus não. Deus se importa com você. Que nós venhamos construir uma vida de busca com Deus, querer conhecer mais a voz de Deus. E aí nós vemos o Samuel que não reconheceu a voz de Deus de primeira mão, mas o Senhor dirigia-se a ele chamando pelo nome, porque já conhecia Samuel. E aí nós vamos ver a importância. Este Samuel se tornou sacerdote depois, ungiu Davi, e a importância de ouvir a voz de Deus. Saul agora é arrancado porque entrou em desobediência, mas aquele que aprendeu a ouvir a voz do Senhor agora vai ungir o rei Davi, né? O Davi pequenininho que estava pastoreando. E aí eu aprendo que eu preciso reconhecer e construir uma vida com Deus, para que nós não venhamos ser enganados e não ser estas ovelhas que seguem estranhos, que seguem uma voz estranha que não vem de Deus, mas que sejamos estas ovelhas que ouvem a voz do Senhor, seguem o Senhor porque sabem qual é a voz do bom pastor. Não sejamos a ovelha que é arrebatada, que é enganada, que cai, que deixa o caminho do bom pastor porque ouve uma voz que não vem do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor me deu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Construa uma vida com Deus e não seja enganado por falsos profetas, por pessoas que usam o nome de Deus, mas Deus está longe, distante, não tem relacionamento com Deus, mas usam o nome de Deus. Então tome cuidado. Em nome de Jesus, vamos aprender cada vez mais com a palavra, porque a palavra de Deus não falha.